Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Kazanga Filmes Gospel, a mais um Histórias e Filmes. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative os sinos das notificações, deixe seu comentário, seu like, que Deus estará te abençoando rica, poderosa e abundantemente. Hoje estaremos contando a história da família Strobel, Lee e Leslie Strobel. Lee e Leslie Strobel, norte-americanos. Lee era um editor jurídico e também um repórter do jornal Chicago Tribune. No ano de 1980, Lee vivia o auge de sua carreira como repórter e também um editor jurídico. Foi bastante premiado por ser um repórter de uma alta performance. E de realçar que Lee e Leslie ambos eram ateus. E como já sabemos, os ateus não creem na existência de Deus, nem muito menos em um Salvador, Jesus Cristo. Mas no decorrer da vida do casal, Leslie Strobel, ao conhecer uma senhora que seu nome é desconhecido, ela se depara, encontra-se com a pregação do Evangelho. Leslie recebe um convite de participar a um culto em uma igreja e o convite foi feito pela mesma senhora. Leslie não hesitou e foi para aquele culto. Mas só que aquele dia mudaria totalmente o curso da vida de Leslie. A história conta que naquele dia, ao longo do culto, Leslie teve uma experiência, um encontro com o Senhor Jesus Cristo e algo que mudou a vida dela para sempre. Leslie naqueles dias aceita Jesus Cristo como seu Senhor e também Salvador. E ainda mais, ela aceita ser batizada e assim fazer parte dos membros do corpo de Cristo. Leslie, levando a notícia para seu esposo Lee, mesmo sabendo que ele era um ateu que não cria na existência de Deus, Leslie leva a informação para Lee Strobel, dizendo que havia se convertido à fé cristã, pois o culto que havia participado, ela teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Lee, ouvindo esta notícia, sentiu-se traído pela sua esposa, pois ambos defendiam as mesmas causas, ambos eram ateus. E como, de repente, ela se converteu ao cristianismo. Então Lee teve esta decisão de sua esposa Leslie como uma afronta. Então Lee decidiu investigar através de suas aptidões, suas capacidades como repórter, e provar ao contrário de que Jesus Cristo era uma farsa, de que na verdade Cristo não havia ressuscitado. Como a base do cristianismo, o fundamento do cristianismo é a ressurreição de Jesus, então Lee se propôs a investigar e a buscar provas concretas de que Jesus Cristo não havia ressuscitado. Durante 2 anos, Lee buscou por investigações, fez reportagens, para assim encontrar provas de que o cristianismo era uma fé vã e que Cristo não havia ressuscitado. Durante 2 anos de busca, durante 2 anos de investigações, em 1981, infelizmente, Lee encontra provas contrárias do que ele buscava, do que ele pesquisava. Consultou teólogos, consultou historiadores, consultou médicos, consultou arqueólogos, consultou historiadores, para que pudesse encontrar provas de que Cristo não havia ressuscitado e de que a fé cristã era uma farsa. Mas, feliz ou infelizmente, encontrou provas contrárias do que buscava. Todas as provas que ele reuniu diziam uma mesma coisa: Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Lee
Convenceu-se então de que, na verdade, Cristo viveu, morreu e ressuscitou. E que a fé cristã não era vã. E que a esperança na vida eterna, na ressurreição, era verdadeira. Porque o seu Salvador, Jesus Cristo, havia ressuscitado. E aí então, Lee Strobel, levando a notícia para sua esposa Leslie, também decide se converter ao cristianismo. Também decide fazer parte da fé cristã. Sua esposa Leslie, recebendo a notícia de bom grado, ficou bastante feliz com essa notícia, informação que o seu esposo a transmitiu, e assim ambos passaram a ser um casal de cristãos, um casal defendendo a fé cristã. Em 1998, Lee Strobel, deixando a ocupação ou a profissão de repórter e também consultor, editor jurídico, Lee torna-se um pastor e escritor cristão. E no mesmo ano, 1998, Lee Strobel decide então lançar o seu livro, contando a sua experiência de como se converteu à fé cristã. E as pesquisas que havia feito, as provas que ia buscar para provar que Jesus não havia ressuscitado, e as provas que ele encontrou de que na verdade Cristo havia ressuscitado. Lee Strobel decide então escrever o livro Em Defesa de Cristo. Livro este que teve uma grande repercussão pelo mundo, pois foi um livro no qual ele escreveu o seu testemunho e as provas concretas e científicas da ressurreição de Jesus Cristo. E assim o casal Strobel até hoje serve ao Senhor Jesus para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amados, parece até uma história similar à do apóstolo Paulo. Todos quanto buscam perseguir a Jesus acabam se tornando um mensageiro do próprio Jesus. Então a lição que vamos extrair da história do casal Strobel é muito clara. Jesus Cristo está vivo. A nossa esperança não é vã, amados irmãos. Tal como Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, pois nós cremos na vida eterna. E se não houvesse ressurreição, então não haveria também vida eterna para nós. Então Cristo ressuscitou, e essa é a evidência de que a nossa fé não é vã no Senhor. Que nós em Cristo, tal como Colossenses 1:27, temos a esperança da glória. Lembras-te do episódio de Lucas capítulo 24, versículo 5? Quando Marta e Maria e outras mulheres vão ao túmulo de Jesus e encontram o vazio. E aí os anjos dizem para as mulheres: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. E nós, nele, temos a esperança da glória. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, temos ela, a esperança dela em Cristo. E Cristo morreu e ressuscitou. E assim também como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória, em corpos glorificados, para assim vivermos a vida eterna. Jesus Cristo vive. Você crê? E se ainda não crê, o que é que está à espera? O que é que está à espera? Jesus está vivo. Este foi mais um Histórias e Filmes. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Que Deus estará te abençoando, rica, poderosa e abundantemente. Até o próximo Histórias e Filmes.